Quando a gente fala que pratica yoga ou que dá aula de yoga, muitas vezes aqui no Ocidente as pessoas acham que é apenas posturas físicas. Nossa, você coloca o pé na cabeça, você faz tal postura, aquela, nossa, mostra aí, enfim. Isso é para quem realmente não conhece, não sabe a fundo que o yoga é muito mais que isso, é muito mais que posturas físicas. Na verdade, o yoga é asana, mas não é só isso. Os asanas, que é o nome em sânscrito para as posturas físicas, ele está inserido em toda uma sequência, na verdade, dessa escola de conhecimento que é o yoga. O yoga, gente, ele é dividido em 8 partes. E aqui eu vou falar um pouquinho delas para você entender onde que está as posturas físicas, ou melhor, os asanas. Então vamos lá, as 2 primeiras partes compõem o que a gente chama dos valores de um yogin, que a gente vai trabalhar assim quando a gente estiver no tapetinho, mas também fora dele. Então eu gosto de falar que são os 10 mandamentos, os comportamentos, os valores que a gente deve ter ou não ter. Então vamos lá, os primeiros 5 valores são os nãos, os 5 nãos, os yamas, o que um yogi ou um yogini não deve ter, não deve fazer, na verdade. Por exemplo, um bem conhecido é o ahimsa, em que a é não e himsa é violência, a não violência. Não ter violência com o outro, não violentar o seu corpo numa prática, até mesmo ali quando você estiver fazendo os asanas, enfim, ele vai estar presente fora e dentro do tapetinho. Então esse é um exemplo. Os outros 5 são 5 sims, as 5 virtudes que a gente deve ter, tanto dentro quanto fora do tapete. Um exemplo deles é o santosha, é a gente mais ser do que ter, é a gente estar feliz com o ser e não o ter. Então aqui eu dei exemplos, eu já desmiucei muito, eu amo os yamas e os niyamas, que são essa base filosófica do yoga. Já coloquei no meu Instagram, né, sobre isso, já escrevi na Orb News, então tem muito texto aí para vocês, mas se vocês quiserem eu posso falar um pouco mais. Continuando, agora sim a gente entra nos asanas. Então, os asanas é a parte física, as posturas, em que eu vou aprender algumas posições para melhorar toda a parte fisiológica, a estrutura, a base, para que um dia eu possa, por exemplo, chegar a meditar, para que eu tenha uma estrutura física, um estado mesmo de estabilidade do corpo, melhorando toda a fisiologia do meu corpo, para poder a minha mente estar bem. Então não adianta eu meditar e eu estar com o corpo todo assim. Como eu vou meditar dessa maneira? Então eu preciso ter essa estrutura mesmo física, tá bom? E vai melhorar, né? Lógico, a pessoa, por exemplo, triste, ela tá assim. A pessoa feliz já mostra como que tá o nosso corpo. Então os asanas são fundamentais, mas eles não são yoga, eles estão dentro do yoga. São a terceira parte. A quarta parte são os pranayamas, os exercícios respiratórios, que juntamente com os asanas e os valores yamas e niyamas são a parte mais visível, é o que a gente vê. Então, a parte mais densa. Depois, a gente entra no pratyahara. O pratyahara é o elo entre o físico e o interno. É o que faz a gente se conectar com o nosso interior. Então, é a possibilidade da gente ligar o físico a algo mais sutil, o denso a algo mais sutil. Aí depois a gente vai entrar nas partes mais sutis, que vem o dharana, quando eu começo a trabalhar minha mente num foco, focar a mente num ponto. Existem várias estratégias para desenvolver isso. Depois a gente vai para o dhyana, que é enfim a meditação, que é a gente ser o observador da nossa mente, dos nossos pensamentos, dos espaços entre um pensamento e outro. E também a gente tem várias estratégias para conseguir isso. E o último é o samadhi, que é mais o objetivo final do yoga, que é essa conexão total com o divino, consigo mesmo, é a hiperconsciência, é o objetivo do yoga.
Enfim, isso a gente poderia falar, mas não aqui. Aqui eu tô trazendo então para vocês entenderem que os asanas são apenas um instrumento para que a gente chegue até esse objetivo final, para que a gente consiga, por exemplo, meditar sem se frustrar tanto. Os asanas são importantes? São, mas eles não são yoga, eles estão dentro dessa escola de conhecimento. Então é isso, gente. Então se você achou que o yoga era só os asanas, ou que tem um amigo que acha isso, manda esse vídeo para ele entender que não é só isso, que o yoga não é só pôr o pé na cabeça, é muito mais. Não é verdade? Então, espero que eu tenha te ajudado. Namastê!